Deus tem feito grandes maravilhas ao longo do tempo e você pode promover mais e mais essas maravilhas. Torne-se hoje mesmo um anjo da esperança. Talvez eu esteja preocupado demais com o amanhã. Eu só preciso olhar para trás e perceber que Ele está no controle da história e que minha história já está escrita por Ele. E Ele me dá paz e me satisfaz. Por isso eu confio, nada vai me faltar. Se Ele está em primeiro lugar, em primeiro lugar. Aquilo que eu desejo alcançar não é nada. Bem melhor é aonde Ele quer me levar, me transformar. Pois eu sei que a incerteza do amanhã é somente um meio para eu me apegar a Ele. E Ele me leva além do que imaginei. Por isso eu confio, nada vai me faltar. Se Ele está em primeiro lugar, em primeiro lugar. E Ele me leva além do que imaginei. Por isso eu confio, nada vai me faltar. Se Ele está em primeiro lugar, em primeiro lugar. Não tenho motivos para me preocupar. Ele cuida de mim. Você ouviu o Wesley Fonseca Amanhã, e esse é o seu programa Anjos em Ação. Muito bom estar na sua companhia e está aqui ao meu lado a minha amiga Darleide Alves. Tudo bom, amiga? Tudo bem, pastor? Que alegria mais uma vez juntos aqui no Anjos em Ação, nessa tarde bonita de muitas histórias, de muitos testemunhos lindos que nos faz lembrar da missão e daquilo que Deus faz a seu tempo para salvar. Sem dúvida. E por falar em história, eu te disse agora há pouco que eu gosto muito de saber da vida alheia, né? Eu tenho muita curiosidade para saber da vida dos outros. Gente, desculpa, eu estou brincando. Bom, em parte isso é verdade. Todos gostamos das histórias dos outros, não é? Sim, isso é que constitui, inclusive, as amizades, as relações, saber do outro. É verdade. Darleide, fala um pouquinho para a gente da sua história. Como chegou até aqui?
um pouco aí sobre o tempo de Deus, como Deus te conduziu ao longo do tempo. Compartilha com a gente. Pois é, sempre que alguém me pergunta do quanto eu planejei para a minha vida, as coisas que me fazem felizes, eu costumo dizer que eu sou feliz justamente porque as melhores coisas da minha vida aconteceram no tempo de Deus, pela bondade de Deus, porque Ele construiu assim. Eu, uma menina que tinha, sabe como sonho? Ser professora. Olha. E me tornei professora, dei aulas durante muito tempo, tive uma escola, eu ainda muito jovem, mas chegar onde eu cheguei para me tornar uma comunicadora, apresentadora de televisão, trabalhar em rádio, chegar tão longe com algo que é do meu coração, de ter aprendido de Deus, a palavra dEle, é alguma coisa que me faz uma mulher realizada. Meu casamento, minha filha, minha história, tudo acontecido num tempo como Deus planejara, de verdade. Eu sou muito grata a Deus pela experiência de ter deixado que Ele conduzisse a minha vida e que assim seja. E a sua? Amém. Eu também tenho uma história bonita com Deus, né? O Senhor é maravilhoso, né, Darleide? Eu nasci em Vitória da Conquista, Bahia, com 11 anos de idade me converti, me tornei membro da Igreja Adventista. E ainda novinho, assim, garoto, jovenzinho, eu comecei a pregar, né? O pessoal me deu a oportunidade e lá fui eu, né? Inclusive, outro dia até contei no programa Voz da Profecia que o meu primeiro sermão foi sobre Judas Iscariotes. Olha só, resolvi falar sobre o traidor, né? Logo quem? Tantas opções. Mas, e aí eu preguei sobre o Judas e, bom, uns detalhes, outro dia eu conto. Mas o tempo foi passando e essa vontade de ser pastor foi se confirmando, até que aos 17 anos comecei a estudar, com 21 estava formado, e já se passaram alguns anos, bastante por sinal. Só que assim, ainda garoto, ali com 12, 13 anos, eu ouvi o pastor Roberto Conrad, que era orador da Voz da Profecia na época, juntamente com o Quarteto Arautos do Rei, lá na minha cidade. Isso me encantou, assim, me deixou muito maravilhado, né? E aí eu comecei a imitar o pastor Conrad, o pastor Rabelo, né, que foi o primeiro orador, lá em casa. Eu já contei isso, inclusive, no programa, eu subia num banquinho, porque eu era pequenininho na época, depois que eu cresci tanto assim, né? Graças a Deus. Mas eu subia num banquinho e com um cabo de vassoura na mão, eu ficava imitando o pastor Rabelo, o pastor Conrad. E no final do meu sermãozinho ali de uns 2 minutos, que era sempre o mesmo, eu inclusive chamava o Quarteto Arautos do Rei para cantar, na hora do apelo, olha só. Né? E, que lindo. Bom, já estou começando a ficar meio mole aqui. E aí passaram-se tantos anos no ministério, sempre pregando, e um dia aparece o convite para vir trabalhar aqui. Depois de 4 anos apresentando aqui o programa Além dos Fatos, veio o convite para a Voz da Profecia. De modo que eu me sinto assim profundamente honrado, agradecido a Deus. Qual câmera agora seria essa aqui mesmo? Eu me sinto assim muito honrado, muito agradecido a Deus, muito feliz por essa oportunidade que Deus me dá, né, de poder trabalhar na sua obra de uma forma assim tão direta, levando a palavra, e especialmente agora aqui nesse ministério da Rede Novo Tempo. Então, assim, nós vemos que o relógio passa, as horas passam, o propósito de Deus na nossa vida vai se cumprindo, e até mesmo aquilo que nós não sonhamos, Ele realizou. E assim nós queremos continuar, trabalhando para o Senhor, segundo o propósito que Ele tem para a nossa vida. Que você tenha esse entendimento. No tempo de Deus, a bênção chega. O chamado é para você. A música agora é do Mateus Riso. Ele sabe. Seja você também um anjo da esperança. Participe do ano. Quem sabe tantos anos se passaram e você desanimou daquele velho sonho que um dia em você o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar a sua fé. Quem sabe você está tão frustrado e a sua vida já não é como você planejou. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente
gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria, mas aqui já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria, mas aqui já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Obrigada, Mateus Riso, por essa belíssima canção. Canção aí que enche os nossos corações, que nos leva para mais perto de Deus. E olha só, eu estou aqui mais uma vez no atendimento do Anjos em Ação, mostrando a movimentação aqui do pessoal. E eu queria aproveitar
esse momento para agradecer algumas pessoas que se tornaram anjos da esperança nesse mês de novembro, mês da doação aqui na Novo Tempo. Então eu vou deixar o nosso agradecimento a Celeste de Souza, de Pindamonhangaba, São Paulo, a Ana Dias dos Santos, de Cambará, Paraná, a Maria Régia Guedes, aqui pertinho, aqui de Osasco, São Paulo, a Josiene de Fernandópolis, também no estado de São Paulo, e a Marielza de Monte Alegre, lá no Sergipe. Então, nesse mês de novembro, mês especial de doação, nós tivemos muitas pessoas que se tornaram anjos da esperança, que se sensibilizaram, pessoas que ligaram aqui também contando os seus testemunhos, contando por que são anjos da esperança, contando os testemunhos que estão acontecendo na vida delas. E nós somos muito gratos por isso, por poder compartilhar com você esse momento, poder ouvir as suas histórias e agradecer a todos vocês que ligaram para cá, que pensaram assim, não, eu também quero fazer parte dessa missão. Como nós falamos aqui, 2020 foi um ano complicado, um ano de pandemia, um ano que foi difícil para muita gente, mas aqui na Novo Tempo, mesmo assim, nós temos muitas bênçãos para contar. E essas bênçãos nós conseguimos contar, nós conseguimos compartilhar com você, graças aos Anjos da Esperança. Então, fica aí o nosso muito obrigada a todos. E também, agradecer vocês também por ter se juntado a nós nessa missão de se tornar Anjo da Esperança. É com você aí no estúdio, Fábio de Sá. Muito obrigado, valeu, Pamela, Deus abençoe você e a você que está em casa também acompanhando a gente fica feliz em saber que as pessoas estão se envolvendo, estão ligando aqui, tem uma equipe aguardando você, os apresentadores, os cantores, uma equipe de funcionários aqui da Novo Tempo também, e eu quero lembrar você de um detalhe, você pode ligar agora, tá vendo eles ali? São eles mesmos que vão te atender nesse momento, o telefone é o 0 operadora 12 21 27 3030, bem fácil, é só você entrar em contato, tem muita boa história para você ouvir aqui ainda hoje, tá? Darcy, com você. Tá certo, pastor, porque tem mais história por aqui, viu? Você e eu e o pastor também vamos assistir agora a história do Lucas, um jovem viciado em sexo, pornografia e prostituição. O Lucas chegou tão fundo neste poço que se viu fazendo coisas que nunca pensou que faria, mas Deus bateu na porta do seu coração. E por meio da Novo Tempo, viu? Veja como a vida deste rapaz foi transformada. O sexo me destruiu. Eu busquei prazer e eu acabei no fundo do poço. Minha vida era inteiramente ligada ao sexo e as práticas ilícitas, né? E aí aquilo, eu fui cada vez conhecendo mais, né? As libertinagens, as coisas que esse mundo oferecem a todos, e eu fui provando de cada uma coisa um pouco. Quando eu vi, eu já estava envolvido em práticas que eu nunca pensei que eu fosse participar, né? E era pessoas me enviando pornografia, fotos sensuais. Eu não respeitava os limites do meu corpo em relação à sexualidade, a relação sexual com outras pessoas. E aí eu me achava apto, né, e curioso a descobrir o que esse mundo tinha de novidade a me oferecer. E aí começou, de certo modo, a perder a graça. E por conta disso, eu buscava coisas piores. Eu estava seguindo num caminho assim que eu estava virando uma pessoa muito prostituta. Só que aí me veio um sonho, né? Assim, muito estranho. Eu estava em um lugar onde as pessoas, porque eu já sabia da volta de Jesus, eu já tinha ouvido falar disso. Jesus, no meu sonho, ele tinha aparecido, levado essas pessoas, só que eu não ia e eu ficava desesperado. Mas aí eu fiquei com a cabeça
pensante, matutante naquele sonho, né? Aí eu sentei na cadeira e aí liguei a televisão. Eu nunca tive o costume de assistir televisão. E aí, de repente, eu vi o canal da Novo Tempo. Estava passando um programa, só que esse programa é chamado Bíblia Fácil, né? E o tema desse Bíblia Fácil era igrejas. E o pastor Arilton, ele falava de um jeito, era de uma forma muito diferente do que eu já tinha ouvido. Tudo aquilo que já tinha me surpreendido tanto no sonho e tanto na explicação que ele estava dando a respeito do tema falado, aquilo tinha me chamado o dobro da atenção. E ali eu fui tragado pelo Espírito Santo e pela mão de Deus. Eu vi que Deus tinha batido na porta da minha casa e pregado para mim naquele momento. Não era pastor Arilton, era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que estava falando comigo: meu filho, eu tenho um propósito na sua vida. A sua vida tem um significado maior daquilo que você acha que ela é. E aí eu falei assim: não. Eu preciso mudar. O Espírito Santo me fez entender que o sexo é uma coisa santa. Hoje eu sou mais feliz porque eu creio que a vida que eu vivo hoje tem um propósito bem maior do que eu achava que eu estava tendo antes, né? Deus usou uma televisão, né, em um programa de TV para poder me fazer entender qual era o verdadeiro significado da minha vida. E no tempo dele, ele entendeu que eu precisava de uma mudança para entender aquilo que era verdadeiro e eficaz para a minha vida. Que lindo testemunho esse do Lucas. Lucas, primeiro, muito obrigado por ter aberto o coração para a gente. É um assunto difícil, né? Muito particular, mas você teve coragem de falar para a gente aqui, de abrir o coração para todo o Brasil e fora do Brasil também, dizendo das suas lutas, mas o centro de tudo é o que Deus pôde fazer na sua vida. Enquanto eu estava ouvindo o Lucas aqui, eu estava pensando, né? Quantas pessoas têm esse mesmo desafio? São vários desafios, são várias histórias contadas aqui, mas quantos homens e quem sabe mulheres também não têm esse desafio espiritual, físico, emocional, junta tudo, que é o desafio da pornografia, das questões sexuais também. Mas esse mesmo Deus que transformou o Lucas pode transformar corações. E Ele vai continuar usando a Novo Tempo para tocar vidas. Eu achei interessante na fala do Lucas, ele dizendo assim, que foi o próprio Deus que falou com ele. Porque Deus sabe as nossas lutas particulares, Ele sabe a sua necessidade particular, o seu desafio. E eu sempre penso assim, né? Deus está à procura de pessoas sinceras, com o coração aberto, para que Ele possa agir de maneira profunda. O que é uma pessoa sincera? Como é uma pessoa sincera? Aquela pessoa sincera é aquela pessoa que está disposta a viver aquilo que ela conhece e buscar cada vez mais. O Lucas estava disposto de aprender cada vez mais. Ele estava disposto a viver aquilo que ele sabia e aprendeu e ouviu naquele momento. E você está disposto também, está disposta a ouvir de Deus? Às vezes a gente espera algumas situações na nossa vida, mas a gente não luta por elas. Então, deixa eu deixar um desafio para você que está acompanhando agora nesse momento. O desafio é o seguinte: não deixe para depois. Busque a Deus nesse momento. Se tem uma coisa que você tem que fazer, é buscar Deus nesse momento. Hoje, agora. Porque no tempo dEle, no momento dEle, Ele vai agir na sua vida. Ele está olhando para você agora. Ele aceita os seus desafios. Ele aceita a gente como a gente é. E no tempo dEle, Ele vai agir. E vai nos surpreender também. Eu gosto muito desse tema que a gente está apresentando aqui. O Salmo 131, isso me faz lembrar da história de Lucas, né? Davi adulterou. Você conhece a história do rei Davi, né? Davi adulterou, Davi assassinou, e no final da vida dele, ele escreveu vários textos, e ele escreveu um salmo,
Salmo 131, que diz o seguinte, no finalzinho do Salmo diz assim, espera no Senhor, espera, ó Israel, no Senhor. Você está esperando em quem? Espera em Deus, espera no tempo de Deus, porque por mais que você tenha errado como Davi errou, como Lucas errou, no tempo de Deus, Ele vai agir na sua vida, Ele vai transformar você. Ele continua conduzindo a sua vida. Às vezes a gente quer esperar, sabe em quem? Esperar num chefe, a gente quer esperar na nossa influência, na nossa beleza, no que a gente pode fazer de bom para a gente conquistar grandes coisas. Mas olha, eu volto a dizer para você, espere no tempo de Deus, na hora certa, Ele vai agir na sua vida. O Lucas sofreu? Sofreu. Ele sofreu as consequências das escolhas erradas dele? Sofreu. Mas ele tomou a maior decisão da vida dele, a mais assertiva de todas, a mais certa, que é justamente entregar o coração para Jesus. E eu quero desafiar você a esse desafio grande também, entregar o coração para Jesus. E um grande desafio também, se tornar um anjo da esperança. Pessoas que têm as suas lutas serão influenciadas por você, por sua participação. O telefone é bem conhecido. Se você não anotou ainda, é esse que você vê na tela. É o 12 21 27 31 21. Nós estamos no mês especial de doação, mês de novembro. Faça uma doação especial. Apoie a Novo Tempo para que a gente feche esse ano, podendo falar para as pessoas. 0 operadora 12 21 27 30 30. E a gente vai fechar esse ano e com certeza com um 2021 com muitas e muitas bênçãos na vida de pessoas e vendo mais histórias de vidas transformadas também. Estou esperando você e você acompanha agora o que vai ter nesse último bloco do Anjos em Ação de mais esse domingo. Aos meus 14 anos de idade eu fui apreendido a primeira vez num centro de reabilitação para menores de idade. Mas mesmo assim, ao sair daquele lugar, eu ainda continuei fazendo coisas erradas. E aí, em especial, eu com 15 anos de idade, então me envolvi em um assalto. Só que chegando nesse assalto, era um policial militar onde que me esperava. Nisso, hoje eu tenho 5 tiros espalhados no meu corpo, várias cicatrizes. E ali, naquele momento, foi prestado todos os primeiros socorros para mim e eu fui encaminhado no hospital, ficando 48 dias internado, sendo 22 desses em coma. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como eu iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus.